Trindade, um Deus que é três pessoas, mas que não são três deuses? Não será a Trindade uma contradição? Será a Trindade possível? Neste podcast vamos tentar mostrar de forma introdutória como é que os cristãos têm tentado perceber a Trindade e a sua possibilidade. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Razoavelmente. Como sempre, estou aqui com o Ruben Chama. Olá, Ruben. Olá a todos. É verdade, queremos começar por pedir desculpa por já ter passado algum tempo entre este episódio e o nosso último episódio. Este tema exigiu uma preparação extra da nossa parte. É verdade. Vamos continuar a falar sobre a Trindade. No último episódio com a Débora Raimundo nós falámos um pouco da história desta doutrina, em termos bíblicos, em termos da história da Igreja, dos credos. E hoje vamos ter uma abordagem um pouco mais filosófica sobre a doutrina da Trindade, a sua coerência, como é que ela às vezes é sistematizada. E talvez para introduzir essa discussão e fazendo um pouco a ponte com a discussão anterior, posso citar aqui uma frase do credo de Atanásio que diz assim: "A fé universal consiste na adoração de um único Deus, na Trindade, e a Trindade na unidade, sem confundir as pessoas nem separar a substância, porque uma só é a pessoa do Pai, outra a do Filho, outra a do Espírito Santo. Mas uma só é a divindade do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, e contudo não são três deuses, mas um só Deus." E muita gente então pode perguntar, bem, como é que isto pode ser? E se calhar uma das coisas que nós podemos fazer é tentar, Ruben, sintetizar isto, sistematizar isto talvez numa forma um pouco mais compacta, ou com premissas ou axiomas, como nós estamos habituados em filosofia ou até matemática, não é? Que é de onde eu venho. Sim, a partir deste credo nós podemos encontrar sistematicamente os axiomas que constituem a chamada doutrina da Trindade. Ou seja, a doutrina da Trindade é concebida pela Igreja quando tem estas afirmações: o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, e que o Pai não é o Filho, o Pai não é o Espírito Santo e o Filho não é o Espírito Santo, e mais, há um só Deus. Podemos dizer que isto é quase uma formulação minimalista da doutrina da Trindade. Exatamente. E então, ok, nós ao ouvirmos isto, e sabemos que a doutrina da Trindade é conhecida por ser paradoxal e até algumas pessoas dizem contraditória, uma pessoa podia fazer uma análise assim inicial e lançar a seguinte objeção: bem, premissa 1, o Pai é Deus; premissa 2, o Filho é Deus. Então, mas se o Pai é Deus e o Filho é Deus, então o Pai é igual a Deus, que é igual ao Filho, quer dizer que o Pai é o Filho. Mas a premissa 4 diz que o Pai não é o Filho. Ou seja, aparentemente temos aqui uma contradição. Exatamente. Mas é mesmo uma contradição. E também, se disser que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, também se poderia dizer, se o Pai não é o Filho não é o Pai, o Espírito Santo não é o Pai, então é porque há três deuses. Mas depois a afirmação 7 diz, mas há um só Deus. Então, como é que isto é? De facto, há aqui aparentes contradições. Ou seja, há pelo menos duas formas de chegarmos a aquilo que nós vamos afirmar como aparentes contradições. Bom, então temos aqui estas objeções que nós estamos a dizer que são aparentes contradições, e esperemos que no fim do podcast, quando voltarmos a elas, seja mais claro porque é que de facto não são contradições, mas sim aparentes contradições. Mas antes de fazer isso temos algum trabalho para fazer, não é, Ruben? Exato. Desde o início da formulação da doutrina da Trindade que se procura encontrar modelos, ou seja, formulações metafísicas, chamemos, que tentem desfazer estas aparentes contradições. Uma primeira forma de tentativa de sistematizar isto seria dizer, às vezes até se usa isto numa analogia, não é? A Trindade é como a água, não é? Nós temos a água no estado líquido, no estado gasoso e no estado sólido. Um copo de água, vamos imaginar, aquela água que está dentro do copo é só uma, mas ela
manifesta-se de 3 formas. É uma analogia que às vezes se dá e que, filosoficamente, é o modalismo. O modalismo diz que Deus é sempre um e o Pai, o Filho e o Espírito Santo são modos de Deus se manifestar, tal como a água no estado gasoso, o estado sólido e líquido, são manifestações diferentes da mesma água. Da mesma forma como, por exemplo, o Henrique é, ora, o professor Henrique no ISEG, ou o marido da Madalena e o pai da sua bebé. São diferentes papéis, mas a mesma pessoa, o mesmo ser. Exato. Mas o ouvinte mais atento vai dizer que isto não parece ser bem a doutrina da Trindade como nós apresentámos no início, que afirma que existem claramente 3 pessoas, em que se afirma, não, o Pai não é o Filho não é o Pai não é o Espírito Santo, e assim por diante. Além de não ser coerente com estas afirmações, é ainda menos coerente com o que é defendido na Bíblia, onde é dito que as 3 diferentes pessoas da Trindade interagem entre si. O Pai envia o Filho Jesus, o Filho Jesus fala diversas vezes com o Pai, o Filho envia o Espírito Santo intercede por nós, etc, etc. Há uma interação entre estas 3 pessoas. O modalismo acaba por não ser possível haver uma coisa muito importante na doutrina da Trindade, que é a relação entre as pessoas da Trindade. Não há relação porque no fundo é sempre a mesma a pôr chapéus diferentes, se quisermos. Exatamente, com papéis diferentes. Esta doutrina do modalismo tenta enfatizar tanto a unidade, o monoteísmo, que acaba de destruir ou dissolver totalmente a pluralidade de pessoas. Exatamente. E por isso o modalismo foi rejeitado pelo cristianismo, e hoje em dia várias denominações cristãs rejeitam o modalismo de forma transversal. Em resposta ao modalismo surgem vários modelos da Trindade que nós podemos dividir de forma genérica em 2 escolas. A escola latina, ou a chamada psicológica, que parte do facto de haver um só Deus, dá um ênfase à unidade e explica então como é que há 3 pessoas que são Deus. Apesar disso, a escola grega, ou social, parte do facto que há 3 pessoas que são Deus e tenta explicar como é que ainda assim há um só Deus. Então, Ruben, será que podes explicar um pouco mais em que consiste a escola latina e quais é que foram alguns dos pensadores que a influenciaram? Sim. A escola latina, primeiro com o Agostinho de Hipona, sugere um modelo psicológico, ou também chamado o trinitarianismo psicológico, que, tal como o nome indica, defende que a diversidade das 3 pessoas, portanto, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, poderia ser compreendida como 3 diferentes partes da dimensão psicológica do único ser. Tal como o ser humano teria, isto segundo a visão clássica, o ser humano seria dividido em 3 partes, isto é, a mente, a emoção e a vontade, também Deus poderia ser constituído por 3 pessoas. Analogicamente, sublinho que se trata apenas de uma analogia, há atualmente filósofos da religião que propõem o exemplo de como, no transtorno de personalidade múltipla, coexistem diferentes personalidades no mesmo ser. Também, atualmente, se usa outro exemplo, que é o exemplo de uma intervenção para tratar a epilepsia. Não sei se já ouviste falar, tem um nome muito esquisito, que é a comissurotomia. Acho que já tinha ouvido quando estava a ver sobre a Trindade, lembro-me de ler uma coisa sobre isto, ou ouvir num podcast. Corta-se uma parte do cérebro do ser humano, que é a parte responsável pela comunicação entre os 2 hemisférios do nosso cérebro. Nessa circunstância, em alguns casos, dá-se aquilo que muitos consideram ser a criação de 2 centros de consciência. E neste caso, um mesmo ser teria em si 2 eus. Portanto, nesta escola do modelo psicológico, há quem utilize este caso patológico, após esta intervenção, como um exemplo da racionalidade deste modelo. Ou seja, que podem coexistir 2 eus num mesmo ser. Então, se num ser humano, nestes casos, podem coabitar centros distintos de consciência, também um ser divino poderá ser constituído por 3 pessoas. Pois, a questão aqui é que a forma como os modelos latinos, e uma crítica que se faria aos modelos latinos, seria que o que é uma pessoa parece que é insuficiente, digamos assim, para ser uma pessoa.
Ou seja, parece mais parecido com o modalismo. Ou seja, claro, esperamos que este tipo de críticas venham aos modelos latinos. Parece que não existe uma diferença suficiente nestas pessoas e que não têm as características que nós imaginaríamos como sendo suficientes para termos uma pessoa, não é? Não será isto apenas mais uma forma de modalismo, ou seja, as diferentes pessoas são apenas estes modos, estes aspectos quase de uma só pessoa, aparentemente. Portanto, sim. Ou seja, todos estes modelos vão ter certas críticas e claro que depois existem respostas e livros escritos sobre isto. Nós só estamos a tentar mostrar um pouco a ponta aqui do iceberg. Portanto, na escola grega o ênfase vai ser outro. A escola grega é muito conhecida pelos capadócios, que nós falámos no último podcast. Capadócios, lembrem-se que era Gregório de Nissa, Gregório Nazianzo, Basílio e a Macrina, que pode ser considerada o quarto elemento. Nesta escola, neste modelo social, defende-se uma analogia de uma comunidade, por isso é que se chama social, ou seja, a comunidade da família seria um pouco o modelo análogo à Trindade. Portanto, a Trindade funciona como uma família e a identidade das diferentes pessoas está ontologicamente relacionada com a relação entre elas. Por exemplo, o pai é o pai porque é o pai do filho, digamos assim. E o filho por causa do pai, por ser o filho do pai. E existe um termo grego que é a perikoresis, que pode ser traduzido como interdependência entre estas pessoas. E é esta interdependência que faz com que estas pessoas, no fundo, que haja ainda assim um só Deus. Este modelo também é defendido hoje por alguns filósofos da religião ocidentais, porque este modelo é muito popular no cristianismo oriental, mas, por exemplo, William Lane Craig e J.P. Moreland, no livro Philosophical Foundations for a Christian Worldview, eles têm basicamente um modelo grego ou social da Trindade, em que basicamente parte-se da ideia, como eu estava a dizer há bocado, esta questão do que é preciso para nós termos uma pessoa. Então eles dizem, para haver uma pessoa tem de haver a capacidade de raciocínio, tem de haver faculdades cognitivas, tem de haver um livre-arbítrio ou uma vontade. E então todas as pessoas da Trindade teriam estas propriedades, só que devido a esta pericoresis, por exemplo, embora todas as pessoas da Trindade tenham uma vontade, neste sentido, por exemplo, nesse modelo, por causa desta interdependência nós podemos falar de uma vontade de Deus. Ou seja, esta interdependência faz com que estas pessoas da Trindade não sejam, digamos assim, deuses diferentes. Mas alguém poderia questionar, então, mas essa interdependência seria neste modelo, portanto, não necessariamente como uma crítica à Trindade, mas uma crítica a este modelo, Exato. Põe o ênfase na comunidade, na família, de três pessoas divinas. Será essa interdependência o suficientemente forte para se poder falar num único Deus? Exato, parece que é... Ou seja... Parece que são três deuses colados com um bocadinho de cola, mas no fundo eram três que nós estamos aqui a colar. Exato, pode-se fazer essa crítica, se é suficiente para assegurar o monoteísmo, não é? De que o cristianismo, pelo menos, pretende fazer parte. É que, por outras palavras, o que é que faz com que este modelo social não seja uma descrição de uma comunidade de três deuses? Exato. Qual é a diferença? Sim. É difícil explicar como estas três pessoas são numericamente a mesma substância. Exato. Diz-se que, por exemplo, nesse modelo que eu estava a falar, diz-se que Deus é um ser que a alma de Deus, digamos assim, se podemos usar ou a substância de Deus, é constituída de alguma forma por três pessoas que ainda assim não são partes de Deus, e depois tende-se sistematizar isso muito bem e existem estas críticas. E existe mais algum... Podemos falar aqui de mais algum modelo? Tu vais introduzir um modelo que tem um nome bastante curioso. Sim, há na academia atualmente da filosofia da religião
que no século XX conheceu um novo fôlego, também por culpa de William Lane Craig. Atualmente a filosofia da religião está forte. E tem-se pensado numa terceira possibilidade enquanto modelo, que é baseado no ilemorfismo de Aristóteles. Não nos vamos prolongar muito aqui a falar sobre a forma e a matéria, sobre estas questões, mas a partir daí foi criado aquilo que se chama um modelo constitucional. O exemplo que é dado é a da coluna e de uma estátua. Vamos supor que existe um edifício que tem uma coluna, está a suportar uma parte superior. E é uma coluna porque tem uma função. Vamos supor que essa coluna é feita de calcário. Portanto, temos aqui a matéria, calcário. E não é apenas uma coluna, mas alguém foi lá e esculpiu uma estátua. Na coluna, que é feita de calcário, esculpiram uma estátua. Mas nós podemos pensar que aquela coluna, que também é uma estátua, feita de calcário, nós conseguimos diferenciar estas três coisas. Por exemplo, se chover muito, chuva ácida, com o tempo, etc., a estátua até pode desaparecer. Mas eventualmente fica a coluna. Exato. Fica a coluna a suster a parte superior. E a matéria até pode continuar lá e apenas ser rearranjada, portanto, para... Isso. Nós podemos até destruir, podemos destruir aquela coluna e as diferentes partes, o calcário continua a existir, mesmo que seja partido. Exato. Mas deixa de existir a coluna e deixa de existir a estátua. Exatamente. Mas continua a existir o calcário. Isto para dizer o quê? Que a coluna e a estátua e o calcário são coisas distintas, mas coabitavam numa mesma peça. A coluna e a estátua tinham a mesma substância, que era calcário. Exatamente. Ainda assim, a coluna e a estátua eram coisas distintas. Ou seja, o critério que nós estamos a usar para contar substâncias é um critério, porque contamos substâncias, contamos quantos blocos de calcário é que existem, só há um bloco, e o critério que estamos a usar para contar formas, não é? Usando aqui este termo que tu introduziste há bocado, já mostra que há aqui duas formas, pelo menos. É diferente, exatamente. Sim, exatamente. E nós conseguimos, ao olhar para este exemplo, perceber aqui duas coisas. Apesar de ser olharmos e vermos uma só coisa, conseguimos perceber há uma matéria, há uma substância, chamemos-lhe assim, para perceber a analogia, calcário, mas se pensarmos, conseguimos perceber que são coisas diferentes. A estátua, a coluna e a matéria que a compõe. Ora, este modelo, por exemplo, assegura uma das grandes questões que é afirmada no credo, que é a consubstancialidade. Consubstancialidade. Ou seja, que o Pai e o Filho têm a mesma substância, ainda que sejam pessoas distintas. É um modelo interessante, que, como dissemos no início, não tem que ser necessariamente aquele que é verdadeiro, mas que, eventualmente, pode ajudar a demonstrar que o conjunto dos axiomas não é necessariamente uma contradição. Exato, porque nestes modelos parece, muitas vezes a arte, entre aspas, é nós explicarmos exatamente o que é que quer dizer que o Filho é Deus e que o Filho não é o Pai. E assim vamos dar uma resposta àquela primeira objeção que eu lancei no início. Por exemplo, neste modelo que tu introduziste, quando nós dizemos que o Filho é Deus, o que essa afirmação significa, essa premissa é compreendida no sentido de que a substância, fazendo aqui um pouco a analogia à questão da coluna, do Filho, não é? É a substância divina. É a mesma substância. É a substância divina, isso é o Filho. Como nós podíamos dizer que a coluna é aquele bloco de calcário. Mas nós sabemos que o Filho não é o Pai. Como é que isso é entendido? É que a pessoa Filho e a pessoa Pai são diferentes. Da mesma forma que nesse modelo... A estátua é diferente da coluna. Podíamos até reformular um pouco aquelas 7 premissas que demos inicialmente numa forma mais compacta, que eu acho que deixa bem claro que não temos aqui uma contradição, temos um paradoxo e que mostra bem que aqui uma das questões-chave é a diferença entre pessoa e ser. Porque nós podemos dizer que a doutrina da Trindade diz
existem 3 pessoas distintas, tais que cada uma delas é corretamente chamada de Deus, mas que existe um e um só ser que é Deus. Ou seja, não é uma contradição que nós simplesmente aceitamos e sabemos que é impossível. Se nós disséssemos que existem 3 seres distintos que são Deus e existe um e um só ser que é Deus, isso era impossível, isso era uma contradição. Se nós disséssemos que existem 3 pessoas distintas que são Deus e que existe uma só pessoa que é Deus, então isso também seria uma contradição. Mas o que nós dizemos é que existe um só ser que é Deus, um só Deus, e existem 3 pessoas distintas que são Deus, são corretamente chamadas de Deus. Agora, claro que isso temos que assumir que é bastante contraintuitivo. Porquê? Porque quando nós pensamos num ser e estamos a falar numa pessoa, nós fazemos uma correspondência entre o ser a uma pessoa, exato, não a mais que uma pessoa. No nosso mundo é isso que nós encontramos, não é? No nosso mundo... Exatamente. Exatamente. Aquilo que nós conhecemos e por causa disso, aquilo que nós conseguimos à primeira conceber, imaginar, é que por cada ser que seja humano corresponde uma pessoa e não mais que uma pessoa. Portanto, é interessante perceber porque é que, ao olharmos para estas afirmações, à primeira há aqui uma contradição. Exato. Mas é interessante talvez perceber a diferença entre contradição e ser contraintuitivo. Exato. Não? Contraintuitivo portanto, é um paradoxo, é aparente contradição. Parece que é impossível ser as duas coisas verdade, mas se nós formos ver com mais cuidado, podemos construir um modelo ou sistematizar as coisas de tal forma que não seja uma contradição. Ainda assim, é interessante lembrar aquele episódio que Agostinho de Hipona descreve, de uma vez que foi à praia, encontrou um menino que estava a pôr água num buraco e dizia que estava a pôr o oceano naquele buraco. E Agostinho disse, com o paternalismo típico de quem fala com as crianças, não consegues pôr o oceano num buraco desses, não, é impossível. E a criança ter-lhe respondido que também não conseguirá explicar a Trindade, porque no fundo seria o mesmo. Ele estava a escrever um tratado que é muito interessante sobre a Trindade e esta resposta da criança a dizer-lhe que não, também nunca será possível compreender a Santa Trindade. E de repente desaparece a criança. Esta ideia de que Deus será sempre além do nosso entendimento e que nós, de algum modo, podemos nos aproximar de quem Deus é de uma forma analógica. E é nesse sentido que estes modelos podem ser interessantes. Se calhar não é um que está correto, não é o outro que está correto. Se calhar estão ambos corretos ou demonstram alguns aspectos do que é a Trindade, ou se calhar não, mas apontam-nos para a possibilidade da racionalidade da crença na Trindade e mais, mostram-nos, aproximam-nos daquilo que a Trindade será. Deus será sempre necessariamente outra coisa, sempre além do que nós podemos entender. Os cristãos afirmam esta dimensão a que chamam mistério. Portanto, os cristãos também não procuram, ou não devem procurar, dizer que sabem tudo sobre Deus e conseguem explicar Deus. Porque isso seria um contrassenso. Porque o cristianismo afirma e compreende Deus como alguém que é algo que não se consegue, usando a expressão, colocar numa caixa. Mas ainda assim, Deus revela-se de algum modo e quer-se ser revelado e compreendido. Portanto, há coisas que nós vamos compreendendo, tal como aquela criança que, embora não pudesse pôr o oceano todo num buraco, ia pondo um pedacinho de água aqui, um pedacinho de água ali, e é assim que nós podemos nos aproximar. Ou seja, eu acho que é importante abraçar o mistério, nesse sentido de compreender e acercar-nos, aproximar-nos diante de Deus, do conceito de Deus, com a humildade de que Deus de facto é algo maior, mas com os olhos abertos. Com os olhos abertos na medida em que Deus também se quer revelar e deu-nos uma mente racional para o fazermos, para o compreendermos tanto quanto seja possível. Uma razoavelmente. Desculpa. Exatamente. Não resistia. Mas razoavelmente. Não resistia. Razoavelmente, exatamente. E nesse sentido acho que é uma
uma boa ponte para o próximo episódio, que será com um novo convidado, um convidado surpresa, que nos falará sobre a importância do conceito da Trindade. Ou seja, não necessariamente sobre este modelo da Trindade ou aquele, mas porque é que a doutrina da Trindade é relevante para o cristianismo e não relevante apenas na academia, nos seminários de teologia ou nas aulas de filosofia. Não, relevante para as nossas vidas, para o nosso dia-a-dia, para o nosso relacionamento com Deus. Não percam o próximo episódio. Já nos segues no Insta? Podes seguir todas as novidades na página razoavelmente.podcast.